Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Combater o roubo e furto de fiação elétrica, a lei vai regular a compra e venda de fios de cobre em ferros velhos de Uberlândia. De quem é a responsabilidade? Concluídas as investigações sobre maus tratos contra cavalos e burros em cavalgada de Uberlândia. Economizar para não faltar. Reservatórios de água em Uberaba completam uma semana sem fechamento. A população tem que colaborar. Furou o pare, motorista distraído atravessa a avenida, bate com o ônibus e olha só, capota. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 2 de setembro e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, agradecendo sempre o carinho da sua companhia. Vamos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha o BandZap liberado para você interagir comigo, com toda a nossa equipe. Você manda os seus comentários sobre o assunto do dia, aquela bronca, aqui você tem voz ativa, tá bom? A gente está ao vivo também na internet, tem o canal da Band Triângulo no YouTube que você pode se inscrever, acompanhar toda a programação ao vivo ou rever aí no tempo que achar melhor, tá bom? Nas nossas redes sociais, @BandTriângulo, Instagram e Facebook, com muita notícia para você. As minhas redes, @Bagnetti, acompanhe lá, tá bom? Terça-feira, você já sabe, temos um compromisso com você e o nosso advogado do povo. É o dia que a gente tira suas dúvidas sobre os seus direitos. Ó, o BandZap está liberado aí, então manda o nome, a cidade de onde nos acompanha, a sua dúvida. Foi demitido e não recebeu o acerto, trabalhava sem carteira assinada, quer saber dos seus direitos, aposentadoria, a pensão dos meninos, aquela divisão de um terreno que ficou aí como herança da família? Manda sua pergunta para cá que o nosso advogado responde para você. O BandZap já está liberado, tá? Já pode começar a mandar mensagem e aí a gente responde já aqui para você. Olha só, uma dupla e uma moto furtada tentou fugir da polícia durante a perseguição, bateram contra a viatura da PM. Juliano Carlos está ao vivo, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde de ontem, aqui em Uberaba, na Avenida Doutor Fidelis Reis, divisa entre os bairros Estados Unidos e Fabrício. Os policiais militares faziam patrulhamentos, inclusive por essa rua aqui, Rua da Band Triângulo General Osório, mas sentido área central. Na esquina com a Rua Padre Leandro, eles viram os dois suspeitos na motocicleta de grande porte, tentaram abordar, mas os jovens fugiram em alta velocidade, sentido ao bairro Estados Unidos, na sequência pelo bairro Fabrício. Segundo a PM, os suspeitos pularam canteiros centrais de avenidas, furaram vários semáforos que estavam no vermelho de parada obrigatória, além de colocar em risco não só a vida deles, mas também de outras pessoas que faziam parte do trânsito. Quando chegou no entroncamento da Rua Gabriel Junqueira com a Avenida Doutor Fidelis Reis, eles seguiram na contramão, sentido centro da cidade, mas bateram a moto contra uma viatura da Polícia Militar do Tático Móvel. Os dois foram lançados na calçada de um estabelecimento comercial, tiveram vários ferimentos, inclusive um deles teve fraturas na perna esquerda, então os policiais fizeram a abordagem. Foram feitas vistorias e constatada que a moto estava com a placa adulterada. Essa moto foi furtada dia 8 de agosto aqui em Uberaba, inclusive pode ter sido utilizada em vários outros crimes. A moto foi apreendida e levada para o pátio e os dois suspeitos, socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, encaminhados para o Hospital de Clínicas da UFTM e, por enquanto, permanecem internados sob escolta policial. Assim que receberem alta, ou serão encaminhados para a delegacia ou vão direto para a penitenciária de Uberaba. Bagnetti.
Deve ter sido uma topada, hein, Juliano? A gente está vendo aí a moto retorcida no chão, os camaradas aí, um em cada canto, sendo atendidos pelo SAMU, Corpo de Bombeiro, mas foi uma pancada, né? Porque essa dupla aí, ó, esses caras em geral, eles não estão muito preocupados não com as consequências, não tem muito a perder não, sabe? Os caras estão aí para matar, para morrer e deixa o pau quebrar. Só que eles acham também que tem peito de aço e nunca vai acontecer com eles. Olha aí, ó, mas deve ter sido uma topada que voou gente longe, mas voou longe mesmo, querendo fugir da polícia. Aí deu de cara com a própria. Um idoso de 80 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão MGC 354. O acidente aconteceu próximo a Presidente Olegário. César Campos é que está ao vivo com a gente. Tem as informações. Uma boa tarde para você, César. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. O acidente foi por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 149 da MGC 354, como você bem falou, que fica ali bem próximo ali do trevo de Andorinhas. Segundo o relato do motorista do caminhão, Bagnetti, ele falou à polícia militar que ele estava seguindo aí na rodovia, no sentido Brasilândia de Minas para Patos de Minas, quando percebeu que o carro saiu de um bairro e entrou na rodovia ali na contramão, batendo na lateral aí do caminhão. O condutor do carro, um idoso de 80 anos, ficou preso às ferragens, sem pulso e sem respiração. Mesmo com o suporte da equipe médica de Presidente Olegário e também do SAMU ali da região, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira, filha dessa vítima, desse homem de 80 anos, ela tem 56 anos, foi encontrada consciente, mas com fratura no ombro e uma lesão no braço direito. Ela foi imobilizada, medicada e levada em estado estável para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. O motorista do caminhão, de 58 anos, não se feriu. A perícia da Polícia Civil esteve no local, Bagnetti, e liberou o corpo para o IML de Patos de Minas. A pista ficou parcialmente interditada até a finalização dos trabalhos de resgate, também limpeza aí dessa pista. Volto com você, Bagnetti. E a perícia vai tentar identificar em quais circunstâncias que aconteceu esse acidente, porque você vê nas imagens aí, ó, é uma área recém-recapeada, o asfalto está novinho, você vê uma grande marca de frenagem no asfalto, né? Então tentou-se evitar esse acidente, acredite-se pela imagem, mas esse é o estado que ficou o carro, lamentavelmente, mais uma vida perdida nas rodovias de Minas Gerais. Mas eu quero continuar com o César, justamente para falar que a Polícia Civil, né, César, concluiu o inquérito daquele acidente que matou um jovem de 17 anos em São Gotardo. O motorista foi aí, então, o motorista envolvido no acidente foi indiciado pela Polícia Civil, César? Exatamente, Bagnetti, a gente até mostrou esse acidente aqui no dia 8, né? O acidente foi no dia 8 de agosto, na MG 235, ali no trevo do aeroporto de São Gotardo. O motorista de uma caminhonete, um homem de 31 anos, invadiu a contramão e atingiu de frente a motocicleta de um jovem de 17 anos, portanto inabilitado, e esse jovem morreu no local. Segundo as investigações, o condutor havia bebido, olha só, Bagnetti, por mais de 11 horas seguidas antes de assumir a direção. Testemunhas e comprovantes de pagamento confirmaram o consumo excessivo de álcool. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a reconstruir a cronologia dos fatos, mostrando que o investigado ingeriu bebidas até momentos antes de assumir a direção do veículo. O relatório final da polícia destacou que, mesmo apresentando sinais evidentes de embriaguez e recusando-se a realizar o teste do bafômetro, o motorista assumiu o risco de provocar o resultado fatal, caracterizando aí por dolo eventual, segundo a Polícia Civil. Além disso, Bagnetti, logo após o acidente, o que é pior ainda, o motorista teria arrastado a moto para outra faixa, tentando simular que estava na mão correta, o que pode configurar aí fraude processual. Ele segue preso desde o dia do acidente e o caso foi encaminhado à justiça. Agora, o que chama a atenção, além de tudo isso, segundo o relato da polícia, Bagnetti, 11 horas bebendo e depois pegar um carro como esse para provocar uma tragédia como essa. Volto com você. Tá certo, César. E aí, justamente, né, a importância dessa investigação aprofundada da Polícia Civil, né, com todos os indícios levantados pela perícia que você identificou. Olha só, foi identificado que o motorista era inabilitado, menor e estava bebendo por mais de 11 horas.
né? Aí então, imagine só uma sequência de fatores, né, que transformam um carro como esse aí numa arma. Simples assim. E assumiu o risco, sabia o que estava fazendo. Ah, não sabia porque estava bêbado demais. Aí pior ainda a situação. Ainda teria tentado forjar a cena do acidente arrastando a motocicleta para outro lugar, de acordo com a investigação. Vamos ver quais as penalidades cabem nesse caso, já que a gente está falando de um inabilitado, porém menor de 18 anos. A gente segue com os acidentes, agora no perímetro urbano, você vai ver um acidente dentro da cidade, carro e ônibus aqui em Uberlândia, uma batida curiosa. Maria Eduarda, que está com a gente ao vivo, tem as informações. Muito boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha toda a nossa programação. Bom, isso mesmo, um acidente que chamou bastante atenção. Um carro colidiu aí bateu com um ônibus de transporte coletivo na rua Iguaçu, juntamente aí na esquina com a João Pinheiro, próximo ao terminal Umuarama. De acordo com as testemunhas, o motorista deste carro tinha avançado a parada obrigatória e acabou atingido pelo ônibus. Felizmente, ninguém se feriu e as imagens da câmera de segurança mostram o exato momento que esse Jeep avança o sinal de pare e é atingido na lateral pelo ônibus. E com o impacto, ele acabou capotando e ficando tombado na via. A Polícia Militar atendeu esta ocorrência, mas o Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado. A empresa São Miguel, responsável pelo coletivo, informou que os passageiros não foram prejudicados e conseguiram seguir em outro veículo esta viagem. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Você está trazendo as informações, eu estou acompanhando as imagens, porque você vê, você tem um quebra-molas, você tem o pare, você tem placa do quebra-mola, placa de pare, e mesmo assim ali o troller passou reto, né? Ele não alterou a velocidade, então sabe-se lá se o motorista estava distraído, se o motor... Não parou, isso é fato. Estava distraído, estava com o celular, né? E aí um carro alto, esse aí é um carro de 4x4, aí, um carro off-road, bateu, aí tomba fácil mesmo. Em cima ali, ó, você vê que no bagageiro do 4x4, aí, inclusive tem uma cabana ali. Será que estava saindo para fazer uma trilha aí, né? Plena segunda-feira ou voltando, sei lá, mas fato é, passou o ônibus, estava na preferencial dele, não tenha dúvida disso, foi só um totozinho, pá, pegou e tombou. Né, distração no trânsito. Por sorte, ninguém se machucou, mas a gente sabe, não pode vacilar, tá bom? A partir de agora, olha só, 4 praças de pedágio sob a gestão da empresa EPR Triângulo passa a contar com cabines de autoatendimento. A medida tem como objetivo agilizar o pagamento para motociclistas e carros de passeio. Os novos pontos estão localizados nas praças de Indianópolis e Monte Carmelo, na BR-365, Perdizes, na BR-452 e Uberlândia, na CMG 452. Nessas cabines, os usuários poderão fazer o pagamento com cartão de crédito ou débito por aproximação ou inserção. Né? Precisa de mais praticidade, sim, porque a gente sabe dinheiro em espécie, papel, moeda, cada vez mais raro, né? Cada vez mais difícil das pessoas andarem com dinheiro vivo, vamos dizer assim. E na hora do pedágio, você esquece, pensa, o transtorno, você não consegue seguir viagem. Tem o sem parar, que é aquelas tagzinhas que facilitam e muito a vida do motorista, mas quem viaja com menos frequência e precisa pagar ali a cada novo pedágio, facilita e muito a vida do cidadão, né? Porque dinheiro é difícil. O povo que fica pedindo dinheiro na rua para vigiar carro, ó, não tá ganhando mais nada, não. É difícil você ter umas moedinhas para dar ao povo e o povo ainda achar ruim. Daqui a pouco eles vão te apresentar o Pix para você que tá vigiando aí o seu carro na rua. Mas repara para você ver, tá bom? Ó, presta atenção no que eu vou te falar, que é hora da dica RC para você, viu? Pense no chão da sua casa. Quantos primeiros passos ela já testemunhou? Quantas risadas ecoaram por ele? Quantas danças improvisadas na sala? Olha só que beleza. Veja só, gente, o chão que a gente pisa não sustenta só os móveis, não. Ele guarda as memórias que a gente constrói ao longo da vida. Por isso, escolher o novo piso é como escolher o palco para os próximos passos
da sua vida e da sua família, hein? Ele precisa ser resistente para as festas, aconchegante para os dias de preguiça e lindo para ser o cenário das suas melhores lembranças. A RC Distribuidora entende essa responsabilidade e tem o cenário perfeito esperando pelos seus próximos capítulos. Aproveite você aí, passe hoje mesmo na RC. RC Distribuidora, o chão das suas melhores histórias. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Foram concluídas as investigações envolvendo a denúncia de maus tratos contra cavalos e burros durante uma cavalgada aqui em Uberlândia. Essas cenas foram amplamente divulgadas e agora a gente tem o resultado do trabalho de investigação. Maria Eduarda. Isso mesmo, a Polícia Civil concluiu inquérito de investigação em relação a maus tratos a uma cavalgada que aconteceu no Camaro recentemente, e os maus tratos em relação a uma mula. 4 adultos e 2 adolescentes foram identificados e indiciados e o animal ficou apreendido. Imagens divulgadas nas redes sociais, vamos relembrar o caso, mostram a mula sendo agredida com chicoteadas, choque, enquanto era forçada a entrar em um veículo. O Instituto Médico Legal Veterinário realizou a perícia técnica no animal e o caso segue aí para o Ministério Público. O Sindicato Rural de Uberlândia, responsável por toda a organização da cavalgada, repudiou o episódio e afirmou colaborar com as autoridades. A gente conversou com o delegado que está a par deste caso e vamos escutar o que ele tem a dizer. Pedido do Ministério Público de Minas Gerais, e diante das evidências que foram expostas naquele vídeo, foram fatos ali graves. A protetora dos animais foi ameaçada, tinha a possibilidade de ter utilizado a condição dela como mulher e demonstrou uma agressividade muito grande com aquele animal. Então, em razão disso, nós instauramos um inquérito policial para identificar aquelas pessoas que tinham agido em contrariedade com a lei, e esse inquérito foi instaurado na última segunda-feira, um dia depois do evento, e nós fomos realizando as diligências investigativas que possibilitaram identificar todos os envolvidos, as pessoas que desferiram choques dos animais, as pessoas que o proprietário do animal, a pessoa que estava no transporte. Olha, uma situação como essa coloca em xeque todo o evento. A gente sabe que a cavalgada do Camaro é tradicional em Uberlândia, são 30 anos, se não me engano, que tem aí o cuidado de fazer o passeio, de integração entre as pessoas, mas cenas como essa fazem repensar, justamente a validade, então, de continuar promovendo eventos como esse. Tem o Ministério Público aí, atento à questão animal, a própria Polícia Civil, mas se as pessoas que estão ali, que se dispõem a fazer um passeio, cometem uma injustiça como essa, uma crueldade como essa, você coloca em xeque as outras pessoas. E a gente sabe que a grande maioria é absolutamente contra a violência contra os animais. Mas olha só, é uma cena que depõe contra o evento, é uma cena que rodou todo o Brasil e a gente tem muito a lamentar. Então isso precisa ser revisto, entendeu? As pessoas que querem participar precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Lamentável uma situação como essa. Durante a Operação Agrogerais Segura, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Carmo do Paranaíba, onde foi achado um caminhão adaptado com mecanismos para o desvio de café na colheita, além de um trator agrícola, 154 sacas e bags de café, você está vendo aí, totalizando R$1 milhão em produtos furtados. O grupo vinha atuando há bastante tempo na região, prestando serviços terceirizados e desviando o café dos produtores. Apesar da grande apreensão, você está vendo o trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, ninguém foi encontrado no local. Essa semana, quem acompanha o Jornal da Band aqui em rede nacional viu uma reportagem falando da falsificação de café. A gente sabe da importância e da riqueza do café para o nosso agronegócio e para a economia brasileira, principalmente aqui a nossa região, que é produtora de um dos melhores cafés do mundo, e a bandidagem aí, claro, não perde a chance de tentar passar alguém para trás. Comprar pela internet se tornou um hábito cada vez mais comum e a gente mostra quais são os direitos garantidos no ambiente digital e como agir
em situações adversas. Olha só. Comprar pela internet era para ser fácil, mas junto com a praticidade também vem vários problemas. A Estela esperou mais de um mês para trocar um produto que chegou quebrado. A tampa veio com um problema que ela foi quebrando, conforme cada uso ela ia quebrando mais, até que ela vaza o tempo inteiro agora. A experiência foi tranquila, a marca me atendeu muito bem, solucionaram o problema rápido, só que esse processo de mandar de volta para analisar, de ir até os correios e voltar, que demorou um pouco, que foi um pouco chatinha. Tanto que veio com defeito novamente, só que aí eu optei por não trocar de novo pelo processo ser demorado mesmo. O Leonardo, por outro lado, destaca a praticidade de adquirir um produto pela internet, mas passou por outro tipo de problema. Porque, né, pela falta de tempo, a gente acaba, às vezes, preferindo fazer a compra online. Mas aí, como você não consegue lá na loja física comprar, né, e tudo assim, você acaba pedindo ele pelo aplicativo e vem de forma errada. E na hora da devolução, você acaba também tendo, né, que tirar um tempo para isso, né, que poderia ser o mesmo tempo que você tiraria para ir na loja física e comprar, né? Então acaba sendo uma experiência ruim, negativa. Comprar pela internet virou sinônimo de praticidade. Basta um clique para ter acesso a diversos produtos, comparar preços e receber tudo em casa. Mas quando dá errado, é o momento que chegam as dúvidas sobre quais os direitos do consumidor. Na internet eu tenho o direito ao arrependimento, ou seja, com 7 dias do recebendo o produto, eu posso devolver esse produto independente de qual seja a razão. Não gostei da cor, não gostei do tamanho, não gostei da qualidade, ou mesmo ou através de defeito, eu posso devolver o produto às custas de quem forneceu o produto. Então basta fazer o contato e falar que quer devolver, a pessoa tem que mandar buscar, a empresa tem que mandar buscar o produto e devolver o dinheiro. Nas compras nacionais, o consumidor tem até 7 dias para desistir e a empresa deve oferecer troca ou reembolso sem custos. Já nas compras internacionais, além dessas regras, é importante atentar para impostos, prazos de entrega mais longos e possíveis taxas de importação, mas os direitos de devolução e reembolso também devem ser respeitados. O que se espera é que todo site internacional tenha uma base no Brasil. Se tiver, nenhum problema, porque a jurisdição brasileira tem condições de atuar sobre essa empresa. Mas hoje nós sabemos que tem muitas empresas que sequer têm base no Brasil e estão vendendo produtos aqui. Nesse caso, fica muito difícil a nossa atuação, porque nós não vamos ter condições de fazer conexão com ela e fazer valer a lei brasileira. Então é importante que as pessoas privilegiem o comércio brasileiro, porque aqui ele tem muito mais garantias e tem como o Estado buscar essa empresa para poder ressarcir eventual prejuízo. Recomendação importante, né? Porque se você faz essa compra em sites internacionais, caso não dê certo, é mais difícil ter a quem recorrer. Você viu a orientação do Procon aí. Tem gente que não substitui a compra presencial, tem muita gente que já está bastante habituado a fazer as compras online. Dependendo do produto, ainda vai. Tem uns que ainda a gente não se adaptou, mas enfim, o importante é comprar consciente, evitar aí para ficar no prejuízo e seguir as recomendações do Procon, tá bom? Você quer decretar a sua independência financeira com o prêmio da Loto Fácil, edição especial da Independência? Você consegue rapidinho, viu? É isso mesmo. A loteria mais fácil de apostar está ainda mais fácil de ganhar e vai sortear para você 220 milhões de reais. E o melhor, ela não acumula, tá? A aposta simples custa só R$ 3,50 e para levar essa bolada basta acertar os 15 números. Também leva quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números. Não sabe quais números apostar? Que tal data de aniversário, placa de carro, telefone ou aquele número que você sonhou? E se quiser aumentar ainda mais as suas chances de ganhar, adquira o bolão oficial da Caixa, tá bom? E tá sem dinheiro. Nas lotéricas você também consegue pagar com Pix, cartão de débito ou crédito, sabia? Então corre até a lotérica mais próxima, registre a sua aposta e não perca essa chance. Nossa região é pé quente, você viu? Direto a gente mostra aqui no Minas Urgente. Será que chegou a sua vez ou a minha? São 220 milhões de reais, hein, gente? Sorteio agora, dia 6, sabadão, e eu já antecipo. Muita sorte para você.
Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Hoje é dia de advogado do povo. Mande suas perguntas para cá para a gente falar dos seus direitos. Eu volto já. Eu, como sempre, estou aqui no Leão fazendo compras, amor. Beijo. Assim o músculo, R$ 28,98. Coxa e sobrecoxa Seara, R$ 7,49. Extrato de tomate elefante, R$ 4,99. Batata, cebola ou beterraba, R$ 1,98. Detergente IP, R$ 2,19. Preço de atacado com pronta entrega tá na RC. Piso Premium Extra Retificado Acetinado, R$ 29,90. Porcelanato Extra Retificado Acetinado, R$ 56,90. Vaso Convencional Diva, R$ 196,90 a unidade. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Ei, gente, o craque do preço baixo dos supermercados BH tá fazendo 29 anos. E nesse aniversário, você que tá acostumado a fazer um golaço na hora da economia, pode ganhar um carro zero. A cada R$ 150 em compras, você recebe um número da sorte. Quem faz parte do Meu BH, é só digitar o CPF na hora de pagar. Quem ainda não faz, baixa o app e aproveite. E no cartão BH, os números são em dobro. Jogue junto no aniversário dos supermercados BH. Você ganha na economia e ainda pode ganhar um carro zero. Monte Carmelo avança também no social. A prefeitura está junto de quem precisa, cuidando bem. Centenas de famílias já receberam cestas básicas. Jovens e adultos têm capacitação e mais oportunidades com os cursos profissionalizantes. As gestantes recebem kit enxoval. Diversas oficinas gratuitas são oferecidas na Casa da Família. Mais de 700 crianças têm colônia de férias gratuita. E as instituições recebem verba para projetos que beneficiam centenas de pessoas. Cuidar bem é estar junto com quem mais precisa o ano inteiro. Estamos com você. Sempre. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Minas de volta, agradecendo sempre a sua participação. Daqui a pouquinho tem advogado do povo. Coloca o bandzap aí para o pessoal já começar a mandar as perguntas, tá certo? O doutor Leônidas responde para você. Mas antes, deixa eu mandar um abraço para o aniversariante do dia, meu pai, Jairzão. Tá fazendo aniversário hoje, beijo para você, meu pai. Muita saúde, saúde você sabe que é importante demais, né? Um beijo para você, sabe que eu te amo. Mais tarde a gente dá um abraço pessoalmente, tá bom? Joias avaliadas em R$1 milhão foram furtadas de um condomínio de luxo aqui em Uberlândia. Os criminosos arrombaram a porta do apartamento e levaram o que conseguiram. Maria Eduarda conta essa história pra gente. Maria Eduarda. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos sobre esse furto, de grandes proporções. O caso aconteceu no dia 30 de agosto em um condomínio de apartamentos no bairro Oswaldo Rezende. Segundo a ocorrência, os criminosos arrombaram a porta deste imóvel e levaram diversas joias, causando aí um prejuízo de cerca de R$1.600.000. Pelas imagens, a gente também consegue ver que eles estavam muito tranquilos durante toda a ação. A perícia técnica esteve no local e as investigações já estão em andamento e em estágio aí avançado para identificar esses autores. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. A gente está vendo as cenas aí, impressionante, né? A gente costuma ver esse tipo de notícia quando se trata de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, agora Uberlândia, bairro Martins, bairro Oswaldo ali. Olha só a facilidade com que entraram, ali tem muitos prédios de luxo, conseguiram burlar a segurança, apesar das câmeras monitorando, e a gente está compartilhando com você, conseguiram acessar o apartamento e levaram aí, deram esse prejuízo todo. Resta saber se tinham informações privilegiadas, se essa entrada foi facilitada de alguma forma, mas que nos assusta e muito, Preza-se pela segurança quando você procura um condomínio de casa, um condomínio de apartamento, diferentemente das casas na rua. Mas não, a malandragem acessou fácil esse apartamento.
Vamos lá para Araxá, porque foi realizada na cidade a capacitação da campanha Noite Segura, bares e restaurantes e casas noturnas. A intenção é reforçar a proteção às mulheres em situação de risco. Vamos entender como é que funciona esse trabalho com o César Campos, que está de volta. Magnete, é um trabalho bem interessante, viu? A capacitação foi no anfiteatro do centro administrativo. Lá estiveram proprietários, gerentes, equipes de atendimento de bares e restaurantes. O treinamento ensinou, por exemplo, como identificar e acolher mulheres em situações de risco, assédio ou também em casos de violência. Entre as orientações, Magnete, estão o acompanhamento até o veículo mais próximo, ou se não um transporte seguro, oferecer a essa mulher um transporte seguro ou contato direto com a polícia, além da fixação de adesivos nos banheiros femininos, Magnete, adesivos que indicam o local, que o local está preparado ali para oferecer essa ajuda. A ação envolveu a Coordenadoria de Políticas para Mulheres, a Rede de Proteção Preventiva, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares e similares aqui de Araxá, além da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O objetivo é criar uma cultura de cuidado e responsabilidade compartilhada que garante aí que a mulher seja acolhida e protegida em qualquer ambiente de lazer. Agora a rede de proteção vai fazer orientações diretamente nos estabelecimentos. É bom saber que esse pessoal está qualificado para casos de urgência, caso perceba que a mulher está em uma situação aí de vulnerabilidade, possa auxiliá-la, né, Magnete? Eu volto com você. Ótima iniciativa, viu, César? Que sirva de exemplo aí para outras cidades, né? Essa grande mobilização aí, porque a gente sabe, tem que desconfiar de tudo, tem que ficar atento a tudo, mas se tiver uma rede de apoio, a chance de diminuir todo e qualquer tipo de crime contra as mulheres nesses ambientes é de extrema importância, né? Já dizia aquela campanha antiga, não é não, e vai continuar sendo assim. Deixa eu falar para você, nada melhor que um cheirinho de limpeza em casa, não é verdade? Com os limpadores perfumados Azulim, perfumes de casa, ela fica com um cheirão de limpeza por muito mais tempo, viu, gente? Sabe por quê? Porque os perfumes são de longa duração. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Então anota aí, limpador perfumado Azulim, perfumes de casa. A vida pede, a Start faz para você e na Start a gente confia. Uma grande queimada no bairro de Lourdes deu muito trabalho ao Corpo de Bombeiros em Uberaba. Traz Juliano Carlos de volta para falar da gente demais essa queimada, né, Juliano? Exatamente, Bagnete. Infelizmente, mais um incêndio em vegetação registrado aqui em Uberaba, desta vez da madrugada de hoje, por volta de meia-noite. As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, inclusive por moradores de um condomínio que viram esta queimada acontecendo e estavam com medo do fogo se alastrar e atingir as residências. Então, caminhões autobomba de combate a incêndio, juntamente com viaturas de salvamento, compostas por 8 militares, foram até o local e eles demoraram cerca de 2 horas e meia para combater esse fogo que atingiu 12.500 metros quadrados de área de vegetação. Os bombeiros gastaram cerca de 15 mil litros de água, utilizaram também abafadores e evitaram uma tragédia, porque perto tem panificadoras, tem outros estabelecimentos, está sendo construído um posto de combustíveis, então se o fogo atingisse esses imóveis, com certeza o estrago seria bem maior. Então as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram um ótimo trabalho e eles fazem um alerta. Incêndio em vegetação é crime. Então as pessoas ficam insistindo nessa prática. Nós estamos em um período de seca e quanto mais fogo, Bagnete, mais fica prejudicado toda a população em relação à sujeira, fuligem, respiração e também as donas de casa, claro, que odeiam porque a casa fica suja, entre outras questões, né, Bagnete? Volto com você. Só prejuízo, viu, Juliano? Só prejuízo. E não foi só essa área não, lá em Uberaba. Deixa eu mostrar para você também. Olha aqui, lá em Uberaba, os bombeiros também combateram um incêndio em vegetação na região da Universidade, perto do Parque das Barrigudas, sabe? Ali bonito demais. Você está vendo o trabalho aí, 10 militares e 4 viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Durante 3 horas, as equipes usaram 2 mil litros de água para conter a chama. Segundo testemunhas, há suspeita de que o incêndio seja criminoso.
Tem base um negócio desse? Lá na universidade, o povo colocando fogo na maldade. Vamos lá para o Pontal do Triângulo, porque em Ituiutaba o Corpo de Bombeiros também combateu um grande incêndio de vegetação. As chamas atingiram cerca de 30 hectares às margens da rodovia MGC 154, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. A forte fumaça prejudicou a visibilidade dos motoristas na estrada. A suspeita é que o fogo tenha começado após um cabo de rede elétrica se romper e cair na vegetação. Por sorte, ninguém ficou ferido, né? Também não houve danos às propriedades próximas, mas aí um problema terrível, tá? Que a gente tem mostrado com uma certa frequência aqui no nosso programa, né? E as causas são das mais diversas. Ou alguém coloca na maldade, um cabo que se rompeu, é lixo que é jogado no mato e a situação fica dessa forma. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. E quem nos ajuda nessa nobre missão, doutor Leônidas Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a você e a todos que nos acompanham mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela participação. Para você estar conosco aqui é muito fácil, o Bandzap está na cela, peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha. A pergunta, resumidamente, o doutor Leônidas responde para a gente. Aqui, doutor, são muitas perguntas. O Danilo, começando aqui, doutor, meu pai assinou um contrato com um advogado em uma ação judicial, o advogado cobrou 50% de honorários. Ou seja, é um valor abusivo, sendo que a tabela varia entre 20% e 30%? Após a assinatura do contrato, olha só, ele faleceu e o processo continua em andamento. A quem recorrer uma revisão dessa cobrança abusiva por parte do advogado? O nosso amigo Danilo está conversando conosco aqui de Uberlândia. Pois é, realmente, eu concordo que sim. Eu concordo que se trata de uma cobrança abusiva, né? Porque geralmente o que se estabelece para esse tipo de relação é uma pactuação no êxito entre 20% e 30%, que estaria dentro de um padrão razoável. O que pode ser feito é tentar a negociação. Ao final do processo, quando houver recebimento de algum valor, tentar buscar a forma amigável. Se porventura ela não lograr êxito, aí teria que levar para a apreciação do Poder Judiciário, para que ele possa, então, entendendo assim, afastar ou modificar essa cláusula, declarando-a abusiva, estabelecendo um percentual que seja justo pelo trabalho do profissional. Perfeitamente. Doutora Rosângela está acompanhando o nosso programa. Gostaria de perguntar ao nosso querido advogado do povo se eu posso... trabalhei no Estado durante 22 anos. Hoje em dia eu não tenho condições de trabalhar. Tenho epilepsia. O neurologista que eu tratava com ele não me libera para trabalhar mais. Tá? A advogada já tentou de tudo e não consegue aquele benefício LOAS. Ela até tentou, mas não conseguiu. Que orientação o doutor pode dar numa situação como essa para ela ter acesso ao benefício? Olha, o benefício do LOAS, necessariamente, você tem que preencher os requisitos, em especial a questão da miserabilidade. É um termo, assim, um pouco chocante, mas em linhas gerais você tem que demonstrar que não tem outra condição de subsistência. Tem que ter uma renda per capita também que se enquadre na lei, ou seja, uma família de baixa renda. Esses são os requisitos para a obtenção do LOAS. Agora, uma vez você ter trabalhado no Estado e verificando-se uma condição de segurado, poderia-se tentar, neste caso específico, uma aposentadoria por invalidez. Por isso que a gente ressalva aqui o estudo do caso a averiguar a condição de segurado pelo Estado. Este seria, num primeiro momento, o caminho mais coerente. Doutor Webert está acompanhando o programa aqui do bairro Martins, em Uberlândia. Ele conta que trabalha no turno da noite, escala 12/36. E agora ele vai fazer as provas do concurso da Prefeitura de Uberlândia. Eu gostaria de saber se ele tem direito de folgar na noite anterior ou posterior às provas. Olha, esse é um ponto que merece uma certa reflexão e aprofundamento. O que a nossa CLT ela preconiza é que o direito às faltas tem o direito à falta no caso de prova de vestibular. Teria que se fazer uma interpretação mais ampla, a gente chama de interpretação extensiva para uma prova de concurso. Olha, no primeiro momento eu entendo razoável. Agora, esse tipo de questão, dentro do caso concreto, considerando a própria jornada 12/36,
é razoável sim que você tenha que ter um descanso para realizar essa prova, porque nada justificaria apenas a falta no dia. Mas, em todo caso, a gente orienta a observância da convenção coletiva da categoria, de modo a verificar se há uma cláusula mais clara nesse sentido. Fora isso, eu recomendo uma negociação com o próprio empregador, que razoavelmente ele terá que entender. Doutor, o Luiz está acompanhando o nosso programa, ele conta que pagou 11 anos e 6 meses de contribuição para o INSS. Em 2016 sofreu um infarto, colocou 2 stents e desde então não arrumou mais nenhum emprego com carteira assinada. Faço apenas bicos, doutor. Estou aguardando mais uma cirurgia do coração, tenho que colocar mais 2 stents, estou com 64 anos. Eu consigo me aposentar o ano que vem ou tenho que continuar contribuindo, doutor? Teria que continuar contribuindo, pelo menos para chegar a 15 anos, né? Senão você não consegue a aposentadoria por idade. No caso específico, tem que verificar também se a época em que você teve aí essa incapacidade, você estava na qualidade segurado. O exemplo que eu dou é o seguinte: você tem seguro de carro, bateu o seu carro. Você está pagando o seguro, você vai ser indenizado. Se você não pagar a parcela do seguro, você vai perder a indenização. No INSS funciona da mesma forma. Se você estiver contribuindo, de repente sobrevier a incapacidade, você vai ser protegido pelo Estado. O Estado vai conceder o auxílio-doença e nas reiteradas concessões pode chegar até aposentar por invalidez. Aí se você for tentar por idade, aí você tem que preencher a idade mínima, que é 15 anos. Doutor, mais perguntas chegando aqui para a gente, eu não estou localizando o nome, se puder mandar o nome. Doutor, faço acompanhamento de câncer de mama, tenho 2 laudos que não estou apta a voltar ao trabalho por causa das sequelas das 2 cirurgias. E fui cortada do INSS. Entrei com advogado, será que tenho chance de ganhar a causa? Tenho 57 anos, deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. É a Valquíria que está perguntando, doutor. A chance tem, Valquíria. Tem chance. Aguardar o trâmite processual, o trabalho do advogado, com toda certeza está se valendo de todos os instrumentos legais, as provas, para levar o convencimento do magistrado. Segundo o seu relato, chances tem sim. É aguardar mesmo o deslinde processual. Doutor, são muitas perguntas. Peço para o pessoal que mande o nome, né, e também aí a cidade onde está nos acompanhando para facilitar. Que é o Marcos está acompanhando nosso programa. Eu tinha um emprego formal, saí da empresa, trabalho como autônomo. Eu pagava R$ 750 de pensão quando estava no emprego formal. E tive mais uma filha com a atual minha esposa. Quanto que eu tenho que pagar da pensão, então, numa situação como essa, doutor? Bem, me parece que se trata de um relacionamento anterior, né? É o que tudo indica. Você tem que continuar pagando a mesma pensão, até decisão judicial em sentido contrário. Pensão não é o alimentante, quem paga é quem determina o valor. Ou as partes vão chegar num consenso, ou o juiz vai ter que definir esse valor. Então, se você já paga um valor de pensão, você não pode, de forma unilateral, ou seja, por decisão sua, mudar o valor desse pensionamento. Eu não concordo com esse valor. Então, você tem que entrar com ação revisional de pensão de alimentos para tentar diminuir esse valor, em razão de você ter um outro filho, de ter tido aí uma nova mudança na sua vida. Mas tem que levar para o Poder Judiciário decidir. Se você deixar de pagar o valor de pensão hora fixado, você pode sofrer o efeito de uma execução ou até mesmo da medida mais drástica, que é a prisão. Essa é a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco aqui, você pode continuar enviando suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, então. Olha só, uma lei publicada de ontem para hoje em Uberlândia vai obrigar os ferros velhos da cidade a comprovar a origem de todo o material negociado. A decisão visa conter o furto e o roubo de fiação elétrica na cidade, principalmente. Érico Gabriel, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Érico. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. Bagnete, é uma mudança que visa aí repreender, né, esses criminosos que fazem os furtos e depois vendem lá nos ferros velhos. A lei antiga, ela previa só que as peças de automóveis, elas fossem registradas, né? Então a pessoa que ia no ferro velho sabia a origem dessas peças. Agora a lei muda e o dono do ferro velho, ele tem que comprovar a origem aí de fios, cabos, equipamentos de telefonia, redes de energia elétrica e também dos hidrômetros, além
das peças de automóveis que continua da mesma forma. Os ferro-velhos têm até o fim do ano para poder se adequar, para organizar, para poder entrar nessa lei. O número de furtos de fios e de hidrômetros aumentou de forma grande. Nos últimos 3 anos, foi 92% só de hidrômetro aqui na cidade. Então, por isso é necessário dessa fiscalização, dessa lei, para poder inibir aí os criminosos e também até proteger os donos dos ferros velhos para poder não comprar produtos de crime. E só para se ter uma ideia, na última apreensão, a Polícia Militar apreendeu 70 quilos de fios de cobre que eram comercializados de forma ilegal. Isso aconteceu no mês passado, em agosto. As fiscalizações continuam, vão até, vamos dizer assim, um pouco depois dessa lei ser implementada, para verificar se realmente ela está sendo cumprida, viu, Bagnete? Obrigado, Érico, pela informação, né? É uma tentativa importante, né, de você barrar a receptação, e aí você pode conter o furto e o roubo, porque se tem quem rouba, tem quem compra. A gente sabe que é um material reciclável valoroso, né? Talvez um dos mais bem pagos aí quando a gente fala de produto reciclável. E também isso protege, bem dito pelo Everton aí, os comerciantes que trabalham certinho, os comerciantes que trabalham dentro da lei, tá certo? Vamos ver a lei na prática. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí, eu volto já. Tem advogado do povo, hein? O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Ovos brancos com 20 unidades, R$10,99. Tá barato demais. Alho importado quilo, R$17,90. Batata lavada, R$1,99. Manteiga Cristal Latte 500 gramas, R$16,99. Filé de coxas e sobrecoxas Nat 1 quilo, só R$13,90. Acém ou paleta ou peito toda hora plena quilo, R$26,90. Economia é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Se você procura qualidade para o campo e para a cidade, venha para a Nova Nutri. Tem medicamentos, rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria, adubos, um completo pet shop, tudo para jardinagem e muito mais, hein, Suberto? É isso mesmo, qualidade e confiança para o seu dia a dia é aqui. Nova Nutri, vem pra cá! Aqui na Cria Formatos, sua marca se destaca com os brindes corporativos personalizados com design exclusivo e qualidade prêmio. Tem copos, garrafas térmicas, fones de ouvido, agendas, eco bags, kit de churrasco e muito mais, é isso, Marcelo? É isso mesmo. Se pode imaginar, a Cria Formatos pode criar. Cria Formatos, vem pra cá! Aqui na Ângulo Embalagens você faz suas compras e ainda concorre a prêmios. Essa é a Paula, a segunda ganhadora aqui na loja na campanha da CDL, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Ângulo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Ângulo Embalagens! Vem pra cá! Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Aos 24 anos do Marte Minas, todo mineiro comemora e ganha o melhor presente de todos. Preço ainda mais baixo. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Minas de volta para te mostrar que um carro roubado aqui em Uberlândia foi recuperado pela Polícia Civil. Inclusive,
contando com o apoio aí de um helicóptero da Polícia Militar nessa operação, né, Maria Eduarda? Isso mesmo, a Polícia Militar recuperou nesta segunda-feira um veículo que teria sido roubado no bairro Monte Hebron, aqui em Uberlândia. Um Onix teria sido levado, na noite do domingo. Durante a operação, os militares avistaram suspeitos empurrando o veículo pela rua. Ao perceberem a presença dos policiais, estes homens evadiram e tentaram fugir para um matagal ali próximo. Um dos envolvidos foi capturado pelos militares, enquanto os outros 2 conseguiram fugir. O veículo foi imediatamente recuperado e devolvido à vítima. Este homem, que foi capturado neste momento, preso em flagrante, ele responderá por receptação. A ação, como o Bagnetti mencionou, contou com o apoio da aeronave Pegasus, que ajudou a monitorar a região. Por enquanto, a polícia está atrás dos outros 2 suspeitos neste roubo. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Pois é, os camaradas aí viraram presa fácil, empurrando o carro no meio da rua. Será que acabou o combustível? O helicóptero veio e deu um rasante, achou, e 2 ainda conseguiram dar no pé. Mas não vão muito longe, não. Pode ter certeza que em breve a polícia vai encontrar os camaradas. Nessa questão também de furto e roubo de carro em Uberlândia não tá brincadeira. Já ouviu aquela história? Economizar para não faltar. Os reservatórios de água em Uberaba completam uma semana sem o fechamento. É isso porque a população entendeu o recado, cada um tem feito a sua parte e a gente espera que continue assim, né, Juliano? É isso mesmo, Bagnetti. Notícia boa, os reservatórios não foram fechados nos últimos 7 dias, mas a população tem que continuar economizando. Segundo informações da Codal, na noite do último domingo, por volta de 22 horas, quando foi feita a medição, os reservatórios apontavam mais de 48% de água. E ontem pela manhã, às 6 horas, estava com mais de 68%. Então, o consumo, a princípio, está consciente aqui no município, desde o anúncio do plano de contingenciamento de falta d'água nesse período de seca. Os reservatórios foram fechados apenas 2 vezes nos finais de semana, nos dias 23 e 24 de agosto. O presidente da autarquia, inclusive, reforça esse compromisso da população, agradece a população uberabense por estar economizando e pede que a população continue, até porque, como você bem disse, se gastar demais, vai faltar água. Então, como estamos nesse período de seca, previsão de chuva somente na próxima quinzena, então as pessoas devem continuar economizando para evitar essa questão do racionamento e também fechamento de reservatórios aqui no município. Bagnetti. Tá dado o recado, Juliana. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade na nossa querida cidade de Uberaba, o problema do abastecimento de água, Toda vez aí no período de estiagem falta água, Codal tem feito aí esforços pontuais para evitar o desabastecimento, mas conta sempre aí com a colaboração da comunidade, da população. Então deu certo essa primeira semana, que continue assim até o nível dos reservatórios voltarem ao normal. Agora a vacinação contra a raiva em Uberlândia, tá certo? Tivemos o período na zona rural, na cidade parece que atingiu a meta e a vacina segue disponível aí para o atendimento à população. Érico, conta pra gente. Exatamente, Bagnetti, um sucesso a vacinação antirrábica. Essa foi a 41ª edição. O grande cuidado com os animais, porque alguns morcegos foram encontrados aqui em Uberlândia com esse vírus da raiva. Aí se morde o cachorro, também morde os humanos, a doença não tem cura. Aí é caixão e vela preta, por isso é importante essa vacinação. A primeira etapa foi nos distritos, na zona rural, só aí foram mais de 15 mil animais. Primeira etapa que começou em julho, Já a etapa de agosto, muito mais animais, Cerca de 68 mil cães e gatos foram vacinados em todos os pontos fixos, espalhados por toda a cidade, em portas de escola, em várias esquinas. Era só levar o animalzinho que ele era vacinado sem custo nenhum. Agora, Bagnetti, se você deu bobeira igual eu, que não vacinei os animaizinhos, a vacina ainda está disponível. Porém, é lá no bairro Liberdade que acontece a vacinação de segunda a sexta. Só levar o bichinho que é vacinado, viu?
Tá certo, Eric. Quem perdeu a chance vai ter que ir lá. A campanha de vacinação é justamente para facilitar a vida das pessoas, né, com a ampliação dos postos de vacinação, mas a vacina continua disponível, né? E quem ama, cuida, vacine gatinho e cachorro aí para evitar dor de cabeça. Vamos continuar falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Estamos de volta com o Dr. Leônidas aqui para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, muitas perguntas aqui, ó. O Luiz, lá de Uberaba, manda a seguinte, ele conta a seguinte situação. Trabalhei em uma empresa e antes de vencer o contrato de experiência pedi demissão. Assinei o aviso para a empresa, isso há 2 meses atrás. No entanto, até o momento a empresa não deu baixa na minha carteira, não fez a minha rescisão e pagou o meu salário nesses 2 meses sem eu trabalhar. No primeiro pagamento pensei que o depósito seria a rescisão. Gastei o dinheiro. O que eu faço para resolver essa situação agora, doutor? Primeiro tem que verificar aí o valor dos salários para realizar o cálculo. Eu oriento no primeiro momento a buscar aí o auxílio de um contador para que possa ali conferir se o que foi pago até o momento e o que se tem a receber está ali de conformidade. Agora, a empresa tem que produzir, ele tem que proceder com a baixa na sua carteira. Né? Eu oriento a encaminhar um e-mail, um aviso para o WhatsApp para que ela o faça. O empregador, por lei, é obrigado a fazê-lo, bem como pagar eventuais verbas rescisórias decorrentes aí desta relação. Caso você não tenha solução, hipótese nenhuma do problema, aí você vai ter que procurar a Justiça do Trabalho para que possa, então, resolver essa questão. Doutor, a Gláucia está participando conosco aqui, ela até mandou fotos do acidente, trabalhadora rural. Ela sofreu um acidente e perdeu parte dos dedos da mão, foram amputados. Ela até compartilhou as fotos conosco aqui. Foi um acidente, uma máquina de moer, ela mora na fazenda, ela quer saber se agora com o acidente ela tem direito à aposentadoria. Pois bem, esse é um ponto que precisa ser analisado dentro da sua função habitual. A pergunta que deve ser feita é: esse acidente, essa incapacidade vai impossibilitá-la de realizar os seus trabalhos habituais? Ou seja, você não vai conseguir fazer outra coisa na fazenda? Aí, em regra, sim, você poderá obter essa aposentadoria por invalidez. Mas o primeiro momento é você dar entrada no INSS, requerer aí o auxílio doença de natureza acidentária, que é o benefício B31, à medida que esse benefício fosse renovando, automaticamente vai se converter numa aposentadoria por invalidez. Porventura, se você se valer aí de algum laudo médico e você tiver o seu benefício negado perante o INSS, aí você vai ter que procurar a justiça. Aproveitando o teu caso, cabe aqui fazer uma ressalva. Esse acidente de trabalho aí, ocorrido nas dependências da fazenda, é passível de indenização por dano moral e dano material. A perda de capacidade pode gerar uma indenização bem alta. Oriento você a buscar o auxílio de um advogado para que possa instruí-la nesse sentido. Ela, inclusive, mandou as fotos aqui que são bastante chocantes, viu, doutor? Exatamente, isso é muito sério. Cabe uma indenização muito alta nesse caso. Perfeito. Vamos conseguir aqui com a pergunta da Carla. Ela conta, doutor, que contribuiu com o código facultativo e CLT ao mesmo tempo por 5 anos. Receberei um valor melhor na minha aposentadoria por idade? No momento estou com 59 anos e 16 de contribuição. Isso é feito o cálculo, né? É feito o cálculo e vai ser colocado ali a média ponderada das contribuições para que você possa, então, receber o benefício. Geralmente, a aposentadoria por idade, ela coloca o valor mais abaixo. Ele poucas vezes ultrapassa aí o valor do salário mínimo, sem querer criar qualquer tipo de alarde. Por isso que eu digo que tudo deve ser conferido, lançado-se numa planilha para obtenção aí do valor. Mas geralmente não fica muito longe disso. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, essa sim tem um condão de elevar aí o seu benefício previdenciário. Doutor, o Renato Augusto está acompanhando o programa. Ele conta que trabalha em uma empresa que entrega os olerites 15 dias após o pagamento mensal do trabalhador. Ele quer saber se isso está certo. Olha, não há na lei necessariamente o prazo para entrega dos olerites, mas recomenda-se que ele seja entregue no ato de assinatura, para que o empregado possa ali ter a cópia e contestar eventual irregularidade. É a conduta que eu considero apropriada. Assinou, recebe cópia, tal como qualquer outro recibo. Oriento a
conversar com a empresa para que possa ser feito dessa forma. Tá certo, doutor. Olha só, uma outra pergunta aqui. Estou até respondendo a pessoa. É o Danilo, de Uberaba. Doutor, vivi 17 anos com uma pessoa onde adquirimos uma casa somente. Mas durante esse tempo, meu nome foi usado para adquirir cartões de crédito para uso dele e da família. Hoje devo mais de R$80 mil em cartão que eles se negam a pagar. Na justiça eu consigo que eles me paguem o que foi gasto indevidamente no meu nome? Indevidamente, tudo que é indevido, você tem direito a ser ressarcido, não há dúvidas. Agora, é verificar se foi ou se não foi indevido, esse é o ponto. E por que digo isso? Porque numa relação, seja ela conjugal ou em união estável, aquilo que foi revertido em benefício do casal entra na partilha, entra na divisão de bens. Então, mesmo sendo receitas e despesas, então é o bônus e o ônus. Isso é que tem que ficar constatado. Agora, se teve algum dolo, má-fé, um uso indevido, claro, isso tem que ser indenizado. Aí é verificar o caso concreto, aprofundar, para que possa ali chegar a um parecer efetivo. Doutora, Helena Márcia está participando conosco e ela traz a seguinte questão. Uma amiga dela trabalha 12 anos no mesmo lugar. Ela quer que o patrão mande ela embora. Ele não quer mandá-la, fala para que ela peça conta. E também não quer fazer um acordo. Está certo isso? Pode-se fazer um acordo? Como agir numa situação como essa, doutor? Existe o acordo autorizado por lei. Nesse tipo de acordo, basicamente ali as partes têm que estar assistidas por advogados, paga-se metade do fundo de garantia da multa do FGTS, que vai ser aí 20%, e outras verbas pela metade. Ela não é tão vantajosa para o empregado, mas existe o chamado acordo à brasileira, o chamado acordo ilegal, em que o empregador, a pedido do empregado, manda embora e desconta a multa do FGTS. Isso não pode, isso é fraude. Regra geral, amiga, o que ocorre? Se a empresa ela não quiser te mandar embora, ela não é obrigada a fazê-lo. Se você não quer mais trabalhar, o correto é você pedir demissão. O que você poderia fazer é entrar com ação na justiça, pedir que o juiz declare a rescisão indireta, que é o mesmo efeito da empresa mandar o empregado embora, mas no caso tem que provar que a empresa cometeu uma falta grave, prevista lá no artigo 483 da CLT. Aí, nesse caso, a gente recomenda a consulta ao advogado para que ele possa estudar o caso. Mas são casos mais raros. Regra geral, não quer trabalhar? Pede para sair. Empregado não quer o empregado, dispensa sem justa causa. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Pode mandar o nome para a gente faz questão de cumprimentar. Doutor, fui dispensado por justa causa. Fiz um serviço por ordem interna da empresa no qual eu trabalhava. Prestei serviço a terceiros. Segundo o empregador, eu errei e tirou a ordem dele fora e jogou a culpa em mim. Tenho como reverter essa justa causa? Toda justa causa pode ser revertida. Pode, mas tem que levar para a justiça. Tem que ser estudado a sua falta. Se ela foi grave o suficiente para romper o contrato de trabalho por justo motivo ou se não foi. Então, não posso aqui afirmar se a sua conduta ela é grave ou se não é. Precisamos estudar o caso, o advogado precisa estudar o caso para dar um parecer mais fidedigno. Agradecer, doutor Leônidas Souza, pela participação, toda terça-feira aqui falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, obrigado, até a semana que vem, boa semana para o doutor. Igualmente, obrigado a todos. E doutor Leônidas, vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente volta já. Minas Urgente, oferecimento Azulim Perfumes de Casa, limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes, qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Precisa de acabamento? Vem pra RC. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 68,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Torneira Selite Lavatório, R$ 199,99. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Melancia, laranja, abóbora cabotiá, cenoura ou batata doce roxa, R$ 2,98 kg. Leite Bonolate 1 litro, R$ 4,19. Extrato de tomate elefante, pote 300 gramas, sabores, R$ 5,99. Colchão mole bovino, R$ 34,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, R$ 18,99. Ovos brancos, Rancho da Lua ou Perfa, 20 unidades, R$ 10,99. Bernardão, 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor.
A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Minas de volta exclusivamente para agradecer o carinho da sua companhia. Você viu só? Passou rápido demais, não é verdade? Tá chegando a Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. E amanhã nosso encontro está remarcado, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, é dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. A todos uma ótima terça-feira, forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento